Paz do Senhor, queridos, uma boa noite a todos, um bom dia, Deus abençoe o seu dia, a sua noite, a depender da hora que você esteja visualizando este vídeo. Eu quero compartilhar aqui uma palavra descrita no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo de número 17. Olha o que o Senhor Jesus disse: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Uma palavra, uma afirmativa do nosso Senhor Jesus Cristo quando esteve no seu ministério terreno aqui no seio da humanidade. E é interessante, enquanto a humanidade, o homem em si, ele busca fugir da morte, se afastar o máximo possível dela, por que não dizer temer? Muitos de nós tememos a morte e não queremos nem sequer ouvir falar. Mas Jesus nos deixa aqui uma declaração clara da sua missão, que a missão dele não era visível, nem perceptível ao entendimento humano, de forma natural. E ele declara ser o bom pastor. Ele se auto-apresenta como, se autodefine, como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E o propósito do Senhor Jesus assim proceder era porque ele tinha uma missão, e a missão era dar a sua vida em troca do perdão da humanidade. As pessoas que estavam ao redor dele ali não entenderam. Quem lê sem entender também, sem perceber ou ter conhecimento de causa, também não vai entender. Porque para a pessoa entender esse escrito, ele precisa compreender o plano da salvação. Então os que estavam ali ao redor, muitos disseram até que ele estava com demônios, Lógico que eles não iriam entender. Porque, observe bem, enquanto a humanidade, ninguém quer morrer. Verdade tem que ser dita. Se você vê alguém querendo morrer e tal, é porque essa pessoa está com doenças, alguns problemas psicológicos, não está no seu estado normal. Porque quem está sempre ativo e saudável, quanto mais vida tiver, para ele melhor. E é assim a humanidade. E um homem ali agora se apresenta e diz: olha, a minha vida, ninguém a toma de mim, eu dou a minha vida. Você está entendendo? Ele vai lá e afirma dizendo que vai morrer. Enquanto muitos fogem da morte, ele está caminhando em direção à morte, em direção ao cumprimento da sua missão. Quando os discípulos quando ele chamou os discípulos para ir de Betânia
para ir a Betânia, visitar a Lázaro, despertá-lo, os discípulos ficaram meio perturbados, porque ele já estava acuado, porque estavam buscando a sua morte. Mas ainda assim, ele veio, porque ele não tinha uma visão humana. A visão dele era uma visão celestial, era uma visão panorâmica, vamos colocar assim. Ele era conhecedor da plenitude do universo, né? E então ele veio, mas os discípulos também não entenderam. Mestre, procura uma tarde, tu vai descer para lá, né? Então observe, queridos irmãos, que eu quero compartilhar exatamente isto. Em contraste com a postura humana, né, que foge da morte, que tem medo da morte, que está vivo, mas de repente alguém pode chegar e dizer assim: olha, né, vem um assassino, um homicida, né, e aí tira a vida daquela pessoa. Ou vem uma doença, uma enfermidade, né? Nós estamos sujeitos a isto. Não é verdade? Porém, homem nenhum teve domínio sobre a sua vida, de quanto tempo viveria, né? E que tempo morreria. Homem nenhum, nem homem nem mulher. Então, ser humano algum teve essa capacidade. Nós vemos muitos homens e mulheres que fizeram grandes coisas. A Bíblia está repleta dela. Tiveram grande força, como Sansão, fez grandes proezas, né, como Moisés, né, como Elias e tal, mas todos eles, né, um dia experimentaram a morte e foram tirados, ok? E não foi porque eles queriam, mas porque todo homem nascido de mulher, um dia ele há de morrer. E mesmo aqueles que não irão morrer, como diz o apóstolo Paulo, que há alguns dentre nós, nesta geração, geração de Noé, que não experimentaríamos da morte, mas seríamos, né, transformados, recebendo um corpo incorruptível. Então, mas este corpo que nasceu, né, feito de matéria, do pó da terra, não tem parte no reino dos céus, não tem parte no arrebatamento, queridos irmãos. É um novo corpo. Então veja, voltando ao nosso assunto, domínio sobre a morte ninguém tem, só Jesus tem, né? E ele usou da morte para nos dar vitória, porque a nossa paga era a morte. O salário do pecado é a morte. E nós decaímos, pecamos. Mas o texto complementa dizendo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Jesus usou da morte e morte de cruz para vencer esse obstáculo e nos conceder o perdão. Então ele abriu mão da sua vida, por isso que ele declarou dizendo: a minha vida ninguém toma, né? Eu a dou, ninguém vai me assassinar, sabe? Mas se eu quiser, eu dou porque eu quero dar, e torno a tomá-la novamente. Já estava falando da sua ressurreição, ok? Porque a morte não tem poder sobre Jesus. Ele veio cumprir aquilo que nós não poderíamos cumprir. E Jesus nos chamou para viver nessa visão, uma visão espiritual, uma visão não terrena das coisas físicas limitadas, mas uma visão plena, que nós teremos quando vencermos essas batalhas nessa jornada,
que aqui trilhamos dia após dia. O Senhor Jesus nos dará um corpo glorioso e nos dará uma mente semelhante a dele para compreender todas essas coisas. Essa é a esperança do cristão, meus irmãos. Essa é a nossa esperança. Aí nós vamos adiante e vemos que aqueles que andaram com ele também tiveram o mesmo sentimento, mesma atitude que Jesus teve. Não amaram a sua própria vida. Antes, eles viveram segundo a vontade de Jesus. Ainda que colocando as suas vidas em risco, mas eles não deixaram de cumprir a missão. Assim como Jesus cumpriu a dele, eles não deixaram de cumprir a missão, que era a propagação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E eles saíam, e onde tinham barreiras, eles iam com coragem, com fé, de que aquela promessa que Jesus havia feito era uma promessa fiel e verdadeira. Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, com esta promessa no coração, eles venceram, eles foram adiante, e nós precisamos estar com isto, com esta palavra, essas promessas em nossas vidas também. Estamos aqui na igreja esta noite, alguns irmãos já chegando, tá? E vamos adorar a Deus, vamos buscar ao Senhor, vamos orar pela família, pela nação brasileira, por sua vida que está aí, e de repente impossibilitado ou acuado, sem poder sair, ir e vir, ou até saindo, mas de forma limitada, ou quem sabe alguém está te conduzindo para uma visão meramente terrena. Você possa meditar nessas palavras, no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 17, muito importante para a nossa vida, que nós não fomos chamados para viver como os homens deste mundo, desta vida, que têm esperança somente nesta vida. A nossa esperança é eterna, porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos garante isto. Que Deus abençoe a todos, tá? Vamos agora orar aqui com os irmãos, vamos orar por sua vida também, tá? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e medite nessas palavras.